A Malu também já colocou a respeito de onde nós paramos no livro Céu e Inferno, certo? Certo. Todo mundo sabe onde está? Sim. Nós estamos estudando o primeiro caso dos espíritos felizes, né? Da segunda parte aí do livro, o capítulo 2. Nós paramos aí na edição nova minha aqui, é na página 64. Todo mundo achou? Então, vejam, todas as religiões anteriores a Kardec é assim. Mesmo os gregos, mesmo os romanos, os egípcios que entendiam, de certa forma, do perispírito até, eles vão crer no seguinte, todo mundo, olha, se eu levo uma vida boa aqui, eu vou ter uma vida boa no plano espiritual. Se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, a minha vida não vai ser boa do outro lado. Todas as religiões tinham essa ideia comum. Agora, com o Espiritismo, a gente sabe a respeito não só de confirmar essa tese de todas as religiões, mas o Espiritismo nos vem dizer como vai ser o nosso momento de passagem. Porque como é a morte? Alguns morreram, parecia um passarinho ali, morreu sereno, morreu tranquilo. O outro morreu agoniado, parecia em sofrimento. Aí vai nos hospitais, alguns foram embora. Outros, parece, na visão do médico, né? Que eram espíritos fortes. Ali ficou dias, meses, lutando, parecia estar lutando contra a morte. Eu nunca vi esses índices de detritos no corpo aqui, apontado pelo exame sanguíneo. Meu Deus, e a pessoa está viva? É impossível que a pessoa esteja viva, mas está viva. Porque ela é forte. Não, é que não é que ela é forte. Ela está com medo de morrer. Não quer abandonar o corpo. Então, a respeito de como será a nossa passagem, apesar do corpo estar morto, antes da morte eu já me desprendi, meu espírito. Meu perispírito já não tem semelhança com o corpo físico. Ou, outros casos, foi tão materialista que o corpo morreu e a pessoa não desencarnou, sofrendo os ataques dos vermes e criando uma perturbação significativa que se prolongou por anos no plano espiritual. Ora, essa clareza a respeito da passagem, como de muitas outras informações, quem vai trazer é o Espiritismo. Quem vai trazer é Allan Kardec. Outro lugar não tem esse conhecimento. Que foi do livro, capítulo anterior, esse que nós estudamos. Porque essa segunda parte são as informações que Allan Kardec coletou dos espíritos para concluir toda a primeira parte que nós já estudamos. A primeira parte foi o conteúdo filosófico que pode nos auxiliar quanto ao nosso destino, o que fazer em vida para seguir esse destino, qual é esse destino. Toda a filosofia foi a primeira parte que nós já estudamos. Agora, a gente vai estudar de onde ele tirou a filosofia. E o primeiro espírito era um amigo dele, da Sociedade Espírita Parisiense, como nós já vimos, que, muito doente, uma doença gravíssima, 1 ano acamado, na iminência da morte, ele escreve uma carta para Kardec: olha, Kardec, meu amigo, quando eu morrer, você me evoca na hora. Lembra disso? Eu já estou pedindo isso para você faz tempo. Essa carta que eu te mando agora é uma reiteração de pedido já feito. Você me evoca aqui, eu quero participar de forma útil, de trazer esses conhecimentos de como é a passagem nossa para o plano espiritual. Lembram disso? Então, vamos lá.
Entenderam aí onde a gente está e por que a gente está aí, né? Então, vamos lá. Para satisfazer-lhe o desejo, evocando-o o mais breve possível após a morte, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à Câmara Mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, o seguinte diálogo, 1 hora antes do respectivo enterro. Então, imagina a coisa, vai lá no Parque das Primaveras, parque daquilo outro, e aí traz um médio aqui. Vamos lá, gente, traz um médio aqui, pega a Estefânia aí, pega a Malu, a Simone, a Cida, pega a Lourdes aí, ó. tá ali, o caixão tá ali. Vamos evocar ele, foi o pedido dele, vamos evocá-lo. 1 hora antes de enterrar. O nosso objetivo, diz Kardec, o nosso objetivo era duplo. Qual a finalidade? São duas. Íamos cumprir a última vontade do morto e observar, ainda uma vez. Quer dizer, então já tinha outras observações. A situação de uma alma no momento tão imediato à morte. Então, Kardec já tinha coletado alguns casos informativos desse momento imediato após a morte da nossa passagem, né? Sem falar que se tratava de um homem eminentemente esclarecido. Então, um homem com muita cultura, com muito conhecimento a respeito do espiritismo, alguém que era da Sociedade Espírita de Paris e não só, ali como membro, ali presente, como se diz ali no grupo, né? Não era uma planta ali no grupo, não. Ele ali, esclarecido, inteligente, profundamente convicto das verdades espíritas. Então, não era só, eu estou sabendo, a reencarnação, eu acredito na reencarnação, não. Ele tinha muito estudo, profundamente convicto das verdades espíritas. Quer dizer, participou de muitas reuniões, deve ter viajado com Allan Kardec para diversas cidades da França e do exterior, estudou o livro dos espíritos como quem vai fazer uma prova, como diz a Simone, estudou o livro dos médios como quem vai fazer uma prova, estudou o evangelho como quem vai fazer uma prova, profundamente convicto. Íamos, enfim, constatar a influência de tais crenças. Agora, isso é novidade. Isso é novidade. Né? Íamos constatar a influência de tais crenças do espiritismo sobre o estado do espírito. Porque uma das perguntas que Kardec fez no Livro dos Espíritos, eu não lembro qual é dela, mas é naquele capítulo que fala a respeito do desencarne, Kardec pergunta para os espíritos, mas o conhecimento do espiritismo faz alguma diferença no momento da morte? Lembram disso? Eu não lembro qual é a questão, mas tem. Aí os espíritos vão dizer, mas eles vão falar, eu creio em você, mas agora a gente vai constatar. Entenderam a diferença? Agora, com um amigo nosso, uma pessoa há muito tempo conhecida nossa, que nos acompanha, dedicado ao espiritismo, agora a gente vai verificar que aquela resposta que tem no Livro dos Espíritos, que diz que o conhecimento do espiritismo faz uma imensa diferença no nosso desencarne. Porém, mais do que conhecer o espiritismo, é a prática do bem. Faz uma diferença ainda superior. Agora ele diz, bom, vamos constatar aquela resposta que nos deram lá em 1857. Se essa crença... Sim. Posso falar uma coisa aqui? Claro, Estou me coçando aqui para falar que eu fico me coçando. Claro. Sempre interrompe. Doido. Sempre interrompe. Não, mas sabe o que é que eu quero contar para vocês? Vocês lembram da Abadia, né? Sim, Abadia, que fazia o estudo com a gente. Então, ela, nos últimos anos, ela estava frequentando o trabalho mediúnico lá no Hospital Nosso Lar, na segunda-feira, que é o grupo que eu frequento também, né?
E aí, agora, essa última segunda-feira, agora, ela deu uma mensagem lá no grupo, sabe? E foi muito bom a sensação, né? Porque ela antes ficava com a gente ali na mesa, né? E ela se manifestou lá no trabalho. E foi assim, nossa, muito gostoso, sabe? Ela diz que está bem, que está se recuperando em alguns pontos, né? Em alguns aspectos, ainda se recuperando, mas diz que está bem. E ela disse que quer voltar a trabalhar ali, que está vendo se é possível. Você falou agora, né, do conhecimento espírita, já de já ir com essa bagagem, né? E que a intenção dela é voltar a trabalhar naquele grupo ali, com aquele, no hospital, continuar o trabalho, né? Muito legal, gente. Ô, É Simone, assim, Muito jóia. fantástico. Simone, na quinta-feira, porque eu trabalho na mesa mediúnica de quinta-feira lá no Discípulo, quinta-noite. Aí, na quinta-noite, quando a gente foi começar, a Ângela estava de dialogadora e a Abadia, ela às vezes funcionou como dialogadora do nosso grupo também. E inclusive foi ela que me levou para o João. Aí a Milce, que é uma colega nossa também, a Milce virou e disse assim: Nossa, eu estou assim, tem uns 2 dias que eu estou direto pensando na Abadia. Aí ela chegou e falou lá para a Ângela, né? E a Ângela, na hora que foi começar e tudo, que fez a prece, né? Aí falou da nossa irmã Abadia, que ela falou um monte assim. Você vê, isso foi na quinta-feira. Aí na Isso. segunda ela deu comunicação. Isso, Ai, e que coisa boa. as outras médiums também, porque ela deu a comunicação através da Tânia, que vocês conhecem, a Tânia. Sim, sim. E Esposa do ela, Luiz, né? a esposa do Luiz, e ela deu a comunicação, mas no mesmo dia, a Deise tinha visto foto dela, a Ana Cláudia tinha pedido que se ela pudesse, se tivesse condição de se manifestar, que ela manifestasse naquele dia. Então, estava todo mundo assim, igual isso aí que você falou, Malu, estava todo mundo sentindo a presença Não. dela. A Envolvido já, né? sintonia, né? Acho que a E gente vibrou muito, né? Fizemos uma não é? sintonia grande que ela foi Maravilhoso, com gente, essa, assim, porque também os espíritos, a gente precisa deles e eles também precisam da gente. Se a gente não emitir o magnetismo, né? Não emitir aquelas energias, eles não vêm também. Eles também não, ainda mais assim, logo que você passa, você ainda não tem ainda aquele equilíbrio para fazer. Então já foi aquela coisa, né? Os corações, a união dos corações que fez com que ela desse essa comunicação. Que coisa boa, Simone. legal, Nossa, né? nossa, muito Legal. bom. Vem bem a calhar com o tema do nosso estudo. Sim, com certeza. E como é uma pessoa conhecida e amada pela gente, né? Fica uma sensação agradável da gente saber que ela está bem, né? Nossa, Já quer é trabalhar. aquela coisa sublime, assim, porque eu admirava muito, assim, o jeito dela. Poxa, eu ficava olhando, assim, ela ia para ali, para a federação, aí ela assistia a primeira e a segunda aula do João, quando dava 3 horas, ela vazava para o discípulo, porque ela ia dar passe. E ela ia a pé, dali da federação até o discípulo. Eu admirava ela na idade dela, tudo, né? Um calorão, Trabalhadora aquele fiel, sol. né? Nossa, muito, muito E ela mesmo. era muito interessada, ela sempre perguntava, queria saber isso, queria saber aquilo, né? Vinha conversar, ela realmente era dedicada, era. Continua, né? Continua dedicada. Sim. Agora mais ainda ela vai ficar. Agora mais ainda. É, verdade. Então vamos lá. Bom, e não nos iludimos na expectativa de perceber, Kardec falando, né? Bom, pela resposta que deu o Livro dos Espíritos, a respeito da influência do Espiritismo na nossa passagem, a gente tem uma ótima esperança, né, de que seja realmente uma grande influência. Ora, o que ele diz, e não nos iludimos na expectativa, porque o senhor Sanson
descreveu com perfeita lucidez o instante da transição, né? Consequência da influência do conhecimento que ele possuía profundo a respeito das verdades espíritas. Então, ele passou pela morte, digamos, basicamente sem um estado de perturbação. O estado de perturbação foi bem pouco, né? Descreveu com perfeita lucidez o instante da transição, ali, na hora de morrer, 1 hora antes de enterrar o corpo, de enterrar o caixão. Olha que coisa! Vendo-se morrer e renascer no mundo espiritual, o que é uma circunstância pouco comum. Quer dizer, muita gente não vai ser capaz. É pouco comum que alguém passe por este momento ali de morrer com tamanha lucidez, de se ver morrer e se ver renascer no plano espiritual, né? E só devido a essa lucidez perfeita, até, devido à elevação do seu espírito. Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862, né? Imagina a gente lá. Ó, então põe uma mesa aqui, aí, né? Simone, você vai psicografar aí, tá? Eu vou fazer as perguntas aí, você escreve a resposta dele aí, tá? Evocação. Atendendo ao vosso chamado, atendo ao vosso... Sim. E hoje é 23, né? E hoje é 23, olha aí, né? Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa, diz Kardec. Então, Kardec está conversando ali como se fosse uma pessoa comum. Ali, um amigo nosso, como a Simone e a Malu falaram a respeito aí da abadia. Conversando ali como se fosse uma pessoa comum, com a circunstância que Kardec está no enterro dele, no enterro do cara, no enterro do comunicante, né? Então, vamos lá. Meu caro senhor Sanson, cumprimos com satisfação o dever de vos evocar o mais cedo possível, depois da vossa morte, como era do vosso desejo. Então, Kardec está falando ali, né? Naturalmente, pegou talvez um canto mais reservado, porque ali estão os familiares, estão outras pessoas amigas, tem gente que não é espírita, mas ele está falando, Kardec, e tem o médium, ora. O médium vai escrever, porque era psicografia. É uma graça. Olha só como ele já vem. É uma graça especial que Deus me concede. Está morrendo ali, ou acabou de morrer, vai ser enterrado no caixão. Ah, é uma graça. Imagina a emoção dele falar essa palavra, né? Se referir a Deus, para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade. Agora se dirigindo a Kardec, né? Mas eu estou fraco, estou algo fraco e trêmulo, né? Natural. Está passando por um processo de operação, né? De separar, é uma operação médica, a separação do espírito do corpo. Então, ele está meio fraco, trêmulo, mas está lúcido e está agradecendo a Deus. Vê que coisa? Lembram desse processo, dessa operação? Como é que os espíritos... Não é todo mundo que tem o benefício de receber uma equipe específica para realizar o desencarne, tirar o espírito da carne. O que faz essa equipe? Começa por imobilizar o corpo dos pés para a cabeça. Começa a imobilização do nervo vago, depois do sistema excitatório, do sistema simpático e depois dos nervos cranianos. Então, o que acontece? Se acontecer alguma coisa com o corpo, o espírito já não sente, né? E também, se o espírito quiser fazer algum comando para o corpo, também já não consegue adequadamente. Depois, eles vão começar a cortar os fios para separar efetivamente o espírito do corpo, cuja comunicação já ficou meio difícil.
porque está imobilizado o vago, o sistema simpático e os nervos cranianos. Aí o que é que eles fazem? Começa também cortando de cima para baixo o centro vegetativo, com consequências no plano espiritual e no físico. No físico, esticou as pernas e esfriamento das pernas. Então, quando chegar a nossa hora, vamos trabalhar tanto e começar a desligar, que eu já estou com a perna esfriada. Mas vai sorrindo. Né? Já esticou as pernas e esfriou. Pronto, cortaram o centro, a parte perispiritual do centro responsável pelo funcionamento das vísceras foi separado. Aí depois vem subindo, coração. Sim, aí, mas o que acontece no plano espiritual? Sai pelo umbigo uma substância meio esbranquiçada, parecendo uma espécie de nuvem, e fica acima do corpo. Aí corta o centro cardíaco, pronto. Coração começa a bater desregulado, o corpo quer reter o espírito, o corpo reage nesse momento. O corpo quer, não vai, alma, não vai. E entra no estado de coma. Aí os espíritos até dizem assim, atingiu o estado de coma com uma beleza, atingiu o estado de coma com uma perfeição, maravilha, já vai estar aqui. Do plano espiritual, essas consequências no plano físico. E no plano espiritual, sai nova substância esbranquiçada da região torácica e se une àquela que já estava aumentando a quantia daquela energia branca, daquela nuvem branca. Beleza, vai para a cabeça. O que faz a equipe espiritual? Quebra alguma coisa. Aí eles quebram alguma coisa dentro do quarto ventrículo. O cérebro tem 4 buracos. Algo no quarto mais baixo eles quebram e sai uma chama dourada luminosa, e essa chama dourada luminosa absorve toda aquela energia esbranquiçada e se forma ali o espírito igualzinho o corpo acima do corpo. Essa é, digamos, a operação magnética, a operação para desencarnar, que Sansão alguma coisa já está sofrendo. E alguns espíritos ainda eles não desligam o cordão. Não desligam o cordão ainda, de alguns. De alguns, pode desligar, flui. Já está muito bom, pode cortar já, separa de vez, pode ir. Outros não. Tem que ficar ali um tempo com aquele cordão, em que fluidos físicos que estão no espírito vão para o corpo, no prazo de um dia, no prazo de um dia e meio, e fluidos que são do espírito vão, que são do espírito, mas estão no corpo, voltam para o espírito. Tem um fluxo e refluxo de energias ali. Né? Então, ele ainda está meio que, como ele era um homem, parecia que, pelas descrições de Kardec, engajado no espiritismo, ele deve ter tido uma equipe espiritual fazendo isso ali. Então, de onde tirou essa ideia, isso aí, tudo que você falou aí, de onde está isso aí que você falou aí, até dos nervos e tal? Está no livro Obreiros da Vida Eterna. Beleza? Então, vamos lá. Então, Kardec com satisfação. Não está com receio ali, com satisfação. Né? E o espírito vem ainda mais parecendo já agradecendo a Deus, né? Aí Kardec, foste tão sofredor. Quer dizer, ele teve uma doença grave. Não vamos ocultar, ele teve uma doença grave. Ficou anos acamado ali, no mínimo um ano acamado. Pô, tua doença foi tão grave. Sua doença foi tão grave que podemos, penso eu, a cordialidade também de Allan Kardec, né? Penso eu, que podemos perguntar como vos achais agora? Acabou de morrer. Algumas horas atrás, a doença gravíssima, causando dor, causando sofrimento significativos. Né? Como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? Comparando a sua situação de hoje com a de
2 dias atrás, quer dizer, que foi, digamos, Kardec também não botou a precisão de hora. Ele morreu há mais ou menos 2 dias atrás, um pouco mais de 24 horas, né? Que sensações experimentais agora? Porque ali você morreu, você está sendo enterrado aí 1 dia e meio depois aí da sua efetiva morte, né? Física. A minha situação é bem afortunada. Olha que coisa, então saiu de um estado grave de doença, de sofrimento, de dor, né? Mas agora a minha situação é bem afortunada. Algumas horas depois, pois eu nada sinto das antigas dores. E pelo que Kardec diz, eram coisas gravíssimas. Mas horas acho-me regenerado. Eu estou renovado. Eu estou completamente renovado, como se diz entre vós. Meia coisa, algumas horas depois. A passagem da vida terrena para a dos espíritos, para a vida dos espíritos, deixou-me, a princípio, no começo, num estado não compreensível. Eu fiquei, né? Eu estou sendo enterrado agora, mas tem mais de 24 horas que eu já fui declarado morto, e em algum momento desse prazo eu fiquei sem compreender muito o meu estado. Porque algumas vezes ficamos privados de lucidez por muitos dias. Ora, ele está falando de outros casos, né? Já está falando de outros casos, acabou de morrer. Esse estado de incompreensão, de lucidez, que do dele deve ter sido de algumas horas, para alguns é de muitos dias. No entanto, antes de morrer, pedi a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus me ouviu, e Deus me atendeu. E ter essa conversa, né? O último pensamento dele foi: Senhor, meu Pai, permita-me que eu dialogue daqui a alguns instantes com Allan Kardec, com os amigos da Sociedade Espírita Parisiense. E Deus disse: sem dúvida. Sem dúvida. Aí, ó, Kardec, então, já quer saber a respeito desse prazo do estado de não compreensão, de falta de lucidez dele, porque alguns levam dias. Ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. Então, o prazo de falta de lucidez dele durou 1/3 de dia. Né? Durou 8 horas. Se começou 6 da manhã, terminou 2 da tarde, já estou bem. Não, agora que eu estou me comunicando com você, eu estou muito afortunado, eu não sinto nada das dores, eu estou renovado, estou regenerado. Mas num prazo de 8 horas eu não tinha muita clareza. Deus, repito, ele está, né, agradecido demais a Deus. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, julgando-me ele digno do que eu não digno do que eu o merecia, de modo que eu não sei como agradecer a Deus. Ele está no estado de graça. Ele está falando de Deus desde a questão 2, né? Tá vendo? O estado emocional dele é de muita graça. E lembra que na carta que ele escreveu, que ele não se achava muito digno, que ele queria ser útil de alguma forma, mas que Kardec o chamasse todas as vezes que Kardec achasse conveniente, mas que ele provavelmente já acreditava que não seria muitas vezes, porque ele não era muito útil, não era muito digno. Não, Deus me achou digno.
quem decide é Deus. Mesmo que a gente não se ache, quem decide é Deus. E eu estou muito grato, não é? Porque foi ele que julgou que eu merecia. Então, ele está num estado de graça muito grande. E ainda renovado, sem as dores. Percebe como ele está aqui? A situação emocional dele fala mais que se a gente não perceber, a gente não capta o estado emocional dele através dessas palavras aqui do livro. Sai lendo rápido aqui, não percebe a emoção do protagonista. 5. Estás bem certo de não pertencerdes mais ao nosso mundo? Em caso afirmativo, como constatais a vossa situação? Então, Kardec já deve ter visto alguns casos, como ele mesmo na rua aqui no começo, ainda uma vez a situação de uma alma, ele deve ter visto vários casos de que a pessoa não sabia que tinha morrido, né? Que não estava certa de já estar no plano espiritual, de pertencer ao mundo dos espíritos. E ele quer saber de Sanson, pelo conhecimento profundo que ele tinha do espiritismo, pelo engajamento que ele tinha nas tarefas espíritas, como foi que ele já se reconheceu lá? Como você constata? Certamente, ao contrário do que te disseram outros, eu não sou mais desse aí, que está perto de você. Não de mim, senão eu tinha falado deste. É isso, o uso dos pronomes? Não sou mais desse mundo aí, perto do ouvinte. Porém, estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar. Então, vejam aí que ele já acabou de morrer e ele já está algo vinculado a uma tarefa que ele vai desempenhar. Olha o grau de lucidez dele. Eu estarei, futuro do presente, quer dizer, não só agora é o momento da morte, mas no futuro eu estarei sempre ao vosso lado. Eu vou protegê-lo, eu vou sustentá-lo. Allan Kardec, eu vou compor a pleiade de espíritos. Naturalmente, ele não deve pensar que é superior. Não vou compor a pleiade dos espíritos superiores. E eu sei que até o espírito de verdade caminha contigo. Mas você tem muitas pessoas boas, muitos espíritos bons que te ajudam. Né? Tu também tem alguns aí que tu tem que ajudar, porque essa é a tarefa. E são inferiores, Kardec. A gente sabe que Kardec também tinha influência de inferiores, porque, na verdade, ele tinha que trabalhar por esses inferiores. É assim, né? A presença de um espírito inferior ao nosso lado nem sempre significa obsessão. Tem sempre que significar trabalho para nós. É um trabalho de caridade regenerar essas almas. E todos temos, né? Então ele já diz, olha, eu vou estar com essa equipe tua aí, para te proteger e sustentar. E olha que eu acabei de falecer. A fim de pregardes a caridade, a fim de você conseguir realizar a tua tarefa, de mostrar que a bandeira do homem deve ser a caridade, que a bandeira do homem deve ser a abnegação, que foram os guias da minha vida. Então, vê que ele realmente foi um homem bom, né? Porque ele tinha por guia, quando encarnado, a abnegação e a caridade. Então, ele estava estudando o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, vai falar que esses devem ser os nossos guias. Ele acabou de falecer e está reproduzindo o que consta no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, realmente, ele é estudioso. Depois eu ensinarei. Depois eu volto. Vou ensinar a fé. Mas eu vou ensinar a fé espírita, que deve elevar a crença daquele que já é bom, daquele que já carrega um sentimento de justiça. Quinta pergunta. Lá na segunda ele disse, estou meio fraco, estou meio trêmulo. Eu agora estou bastante forte. Eu estou forte. Eu estou bastante forte. Eu estou transformado em suma. Em resumo, eu estou transformado. Acredito eu que entre a questão 2 e a 5
foi que fizeram o corte do laço espiritual, do fio luminescente que liga cérebro a cérebro, o corpo físico e o corpo espiritual. Porque é por esse cordão que, se você permanecer ligado a esse cordão, ou no prazo em que nós permanecermos com esse cordão ligado, cérebro a cérebro, espírito, corpo físico, que nós recebemos as perturbações dos encarnados, que nós estaremos a recordar da nossa vida anterior. Mas, quando isso é cortado, o corpo acelera o estado de putrefação do corpo e o espírito fica muito mais vivo. O espírito fica bem. Eu acredito que a equipe espiritual, a equipe preparada para fazer o desenlace dele, entre a 2 e a 5, cortou o cordão dele. Onde está isso, João? Onde você está tirando isso? Obreiros da vida eterna. Dá uma lida lá no desencarne de Dimas. Então, vamos lá. Agora eu que estava um pouco fraco, ainda um pouco debilitado, recebendo esse chororô dos meus parentes aqui no velório, recebendo os pensamentos que não deveriam ter esses amigos aqui presentes no velório. Eu estava recebendo tudo por esse cordão fluídico, mas agora que cortou, agora eu estou transformado. Em mim, não reconhecereis mais o velho enfermo, que tudo devia esquecer, doença tal que eu tinha que fugir de todo prazer e de toda alegria. Quer dizer, ele devia viver recluso. O último ano, ou o último ano e um pedacinho, a doença dele tinha tal grau de dor, de sofrimento, que ele, olha, eu não posso ir, vamos lá no shopping, não vai dar. Vamos marcar um encontro para a gente, não vai dar. É para a gente se alegrar, não posso. As minhas dores são tais que eu não posso ir. Eu tenho que fugir disso. Mas agora, horas depois do meu desencarne, vocês não vão mais reconhecer o velho enfermo e deveria fugir dos encontros. Sou espírito. Minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus, que irradia na imensidade. Olha o grau de lucidez dele, olha a força das suas palavras. Acabou de falecer. E ainda, antes que eu me vá, eu gostaria de falar aos meus filhos, ensinar aquilo mesmo que eles nunca aceitaram. Eu venho, fala com eles aí, Kardec, eu venho ensinar aquilo que eles sempre desdenharam. Quer dizer, já vê que o pai era espírita e os filhos não eram. Percebe? E eu gostaria ainda, estou indo-me embora, mas gostaria ainda de falar mais uma vez aquilo que eu sempre estou dizendo e que eles nunca estão acreditando. Então, ele quer falar para os filhos, ainda sobre o espiritismo, e os filhos não tinham aceitado. Que efeito vos causa a visão do vosso corpo aqui ao lado? Que você está recebendo alguma impressão? Aí lembra que ele estava fraco e trêmulo? Talvez ali ele ainda estivesse ligando pelo cordão fluídico. Mas e agora? O que está nos causando a visão do corpo? Meu corpo, meu corpo, meu corpo. Pobre, mísero, despojo, restos mortais. Deve voltar ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos os que me estimaram. Percebe aí? O que importa é, como a gente estudou no livro Ação e Reação, o que nós vamos levar do nosso pensamento. E o que ele está falando aqui é, eu estou levando comigo os bons pensamentos daqueles que me estimam.
E, com certeza, aqui, vocês da Sociedade Espírita Parisiense, emitindo esses pensamentos de amor por mim, de bons sentimentos por mim, como foi o que a Simone falou, a Malua falou a respeito aí da abadia, eu vou levar essas lembranças comigo, do bom trabalho que eu desempenhei ao vosso lado, né? Então, é isso que é bom a gente carregar, pelo trabalho dedicado no bem que nós devemos fazer. A semente lançada vai ser na gente mesmo, o nosso mundo mental vai ser agradável. Vejo essa pobre carne deformada, habitação do meu espírito, provação de tantos anos. Ora, então agora ele próprio está falando da doença gravíssima que teve, com dores e sofrimentos por longo prazo. Obrigado, meu pobre corpo, depuraste o meu espírito. O meu sofrimento gravíssimo, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem merecido. Daqui a pouco a gente vai pedir, quando aí nos últimos dias, uma doença gravíssima, hein? Daqui a pouco a gente vai estar pedindo uma... Ó, a Simone já rindo ali, ó. Daqui a pouco vamos estar pedindo uma doença bem gravíssima, porque, pelo amor de Deus, ela vai ser 10 vezes bendita. Vai nos dar a doença, o sofrimento grave, um lugar bem merecido, visto que tão depressa posso comunicar-me convosco. Percebe o que a doutrina espírita quer fazer com a noção equivocada que a gente tem da dor? Com a noção equivocada, completamente equivocada que a gente tem do sofrimento? Daqui a pouco vamos estar pedindo, hein? 10 vezes bendita essa doença, pelo amor de Deus, foi tão boa e eu estou tão bem agora, ela me fez tão bem que eu posso imediatamente me comunicar com vocês. 7. Conservaste as ideias, o raciocínio, até o último instante? Sim. O meu espírito conservou as suas faculdades. E, embora eu não visse, eu pressentia. Então, vê que, talvez nesse momento de perturbação, ele teve a noção de que as faculdades estavam ali. Eu posso falar, eu posso ouvir. Eu estou ouvindo meus familiares, eu já faleci, mas também estou ouvindo aqui o plano espiritual. Alguém me tocou, mas eu não tenho a visão. Não está muito clara a visão. Mas eu pressinto. Que já é uma sensibilidade, né? Toda a minha existência se desdobrou na memória e o meu último pensamento, a última prece que eu fiz, olha o desejo ardente dele, foi para que eu pudesse comunicar-me convosco como o faço agora. Ele não partiu com preocupação com os parentes, tinha certeza de que Deus os auxiliaria, apesar dele desejar ali, naquele momento, ensinar aquilo que eles estão desdenhando. Mas o último momento dele não é eu estou indo, eu queria ficar. Não, o pensamento dele é: meu Pai, me permite, Senhor, que eu me comunique com Allan Kardec e os membros da Sociedade Espírita Parisiense lá na Câmara Mortuária. Mas vê, aquilo que as obras espíritas nos mostram também. A existência vai se desdobrar na memória. E ainda esse desdobramento de tudo que nós fizemos em vida, para dar um retrospecto, para que a gente ainda reflita de, puxa, eu estou nesse estado aqui, bom ou ruim, essas foram as consequências dessa vida inteira que eu levei.
Quer dizer, Deus diz assim, ó, dá uma lida aí no livro da tua vida. E aquilo se desdobra toda a nossa vida, desde a fase infantil, desde a fase de bebê ali, até o último instante, para que a gente tenha uma capacidade reflexiva de dizer, ó, essa foi a causa, essa vida inteira que você levou foi a causa, essa aqui é a consequência. Fica ligado aí, ó, fica ligado, porque o que eu mais quero é desenvolver as tuas capacidades, o teu intelecto, a tua noção de justiça, o teu amor, a humildade. E isso acontece ainda quando o cordão fluídico está ligado. Esse período de lembrança. E em seguida, pedi a Deus. Olha lá. Eu fiz a última prece pedindo, antes de tudo, que eu me comunicasse com você. E depois da prece eu disse, Deus protege Allan Kardec. E protege os amigos da Sociedade Espírita Parisiense, a fim de que o meu sonho de vida, o sonho da minha vida, qual é o sonho da sua vida? O sonho da minha vida é ser útil, explicando ao mundo de como é a passagem para o plano espiritual. Esse é o meu desejo mais ardente. Eu quero dizer ao mundo como é que nós passamos da vida física para a vida espiritual. Esse foi o sonho de vida dele. Você não estava aqui. E o mais legal é que ele conseguiu, né? Nós estamos aqui estudando para poder entender isso, né? Olha como que os planejamentos, assim, né? São uma coisa fantástica também, né? Porque a informação precisava chegar até nós, né? E a gente está aqui um tempão depois, ó, 23 de março de 2022. Olha, esse aqui era 23 de abril de 1862 ainda. E depois desse tempo todo aí, nós estamos aqui, ele conseguiu, né? Deve ser uma realização, assim, para o espírito, algo fantástico, né? A obra que fez, né? Sim. Né? Todos nós coletando do trabalho dele, né? Da vontade dele de servir a humanidade, mesmo logo depois de ter morrido. Porque a gente morre como é. A gente morre e diz assim, né? Meu Deus, eu quero morrer, mas eu já estou querendo ir para a colônia nosso lar. Não quero fazer mais nada, quero descansar, estou cansada. Quero ir para a colônia nosso. Pelo jeito, ele ficou sofrendo aqui um bom tempo, né? Um sofrimento do corpo, né? Físico, né? O corpo orgânico. E ele, mesmo assim, ao desprendimento, né? Não, eu quero ser útil, eu quero passar informação, mesmo ali na morte, na doença. É muito interessante isso, né? Porque como é que a pessoa, né, vai ter a cabeça nesse momento ali, todo esse desfecho, né? Não é para qualquer um, não. Não, não é. E isso era o sonho dele. Olha só a força dele nesse desejo de ser útil, ainda que no momento da morte, depois de uma doença gravíssima, eu quero servir. E a gente querendo ir para o paraíso, né? Quero já ir para o paraíso. Não, ele pensou no trabalho. 8. Tiveste consciência do momento em que o corpo exalou o seu último suspiro, que se passou convosco nesse momento do último suspiro? Resposta: a vida se parte. Aí nos lembrou lá o desencarne de Dimas. Acho que ele está falando aqui justamente do momento em que a equipe do desencarne quebrou alguma coisa de fluídico do espírito que ligava ao corpo dentro do quarto ventrículo cerebral. Bum! A vida se parte. E a vista, ou melhor, a vista do espírito se extingue. Então, talvez aí começou a perturbação que ele disse ter durado 8 horas,
mas era uma perturbação não tão grave, porque ele sabia que tinha conservado as suas faculdades. Ele não via, mas ele pressentia, né? Tá captando as sensações, ainda que não veja, né? Talvez possa ouvir. Encontra-se o vácuo, então não está vendo. Então ele fala o vácuo. Encontra-se o desconhecido. Então, também não está vendo. Esse período é a perturbação das 8 horas. E com André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, presumimos aqui, fazendo a ligação das obras, que ele está falando isso, da última operação ali para quebrar algo dos fluidos espirituais com relação ao quarto ventrículo cerebral. Aí, e arrastada, então vê, ele tem as faculdades de perceber que ele está sendo arrastado. Não está vendo, mas eu estou sendo arrastado. Estou sendo arrastado, estou sendo arrastado, não sei por que poder. E a gente se encontra, então, num mundo de alegria e grandeza. Aí foi levado para um lugar maravilhoso. Né? E aí foi levado para um... Meu Deus! Aí a gente lembra do capítulo 2 do livro Nosso Lar, né? André Luiz, 7 anos lá naquela região inferior, quando chega na colônia Nosso Lar, tudo no ar tinha um brilho. O ar carregava uma luminosidade. E olhou para o sol, achou que era até outro sol, porque não era igual ao nosso, amarelado só. Tinha outras luzes mais brilhantes no próprio sol, estava diferente. Ele perguntou, que estrela é essa? Onde que eu estou? Estou em outra galáxia? Não, esse é o sol da Terra mesmo. É porque aqui a nossa percepção dele é melhor. Ou seja, a gente aqui não vê o sol como deveria ver. Né? Aí, pela primeira vez, ele dizendo dele mesmo, né? O sol. Puxa, quando eu estava vivo, eu nunca olhei para o sol com gratidão. É a primeira vez que eu faço isso. Eu acho que eu era cego. E agora eu estou vendo. Cego de percepção da grandeza do que Deus fez para nós, seus filhos. E aí ele foi vivendo ali, alguns instantes, começa a ouvir uma música. Ou seja, só dele estar naquele ambiente, depois ele ouviu uma música, ele foi observar aquela oração em que toda a colônia, era o fim de tarde, toda a colônia orava junto com o governador, né? E os 72 ministros transmitindo numa TV grande para todos os lugares da colônia. Então, toda a colônia orando com o governador é luminoso, ele emite luz, o governador está olhando para cima, ele faz uma prece, os 72 ministros depois fazem um hino, eles também são luminosos, e se forma um coração azul, com estrias douradas. E em resposta àquela oração, uma música, aquela oração cantada, aqueles hinos, uma música vem de cima e derrama flores em toda a colônia, caindo em todo mundo. Não era possível segurar aquelas flores miúdas, mas quando elas tocavam na gente, meu Deus, eu fiquei renovado. Eu cheguei mal, barba por fazer, barba gigante, roupa toda cortada, 7 anos região inferior, mirrado, esquelético, parecendo alguém que ficou sem comer dias, raquítico. E só algumas horas aqui na colônia, percebe, então, como André Luiz complementa Allan Kardec? Se Kardec nos tira da sombra para a luz, porque não vai encontrar nada a respeito dessas informações, de como é a nossa passagem para o mundo espiritual. Em Kardec, na informação de Sanson, o amigo dele, da Sociedade Espírita Parisiense, morto em 62, ele vai dizer, e eu entrei num mundo de alegria, um mundo de grandeza.
Aí quem vai descrever o que está por trás dessas duas palavras, alegria e grandeza, é o livro Nosso Lar, o capítulo 2 de André Luiz, isso que nós narramos lá do que fala lá. Eu não sentia mais, nada compreendia, e, no entanto, uma felicidade inefável, não dá para descrever. É uma felicidade do conto de fadas. Enchia todo o meu ser. Eu não sentia mais nada das dores. Por um momento eu não compreendia. E depois foi uma felicidade que me encheu tanto. Eu estava livre da opressão. Eu estava livre da dor. Percebe? Se a gente levar uma vida boa, vamos entrar no mundo de fadas. Como está a descrição de André Luiz no livro Nosso Lar, né? 9. Tem conhecimento do que eu pretendo ler sobre o vosso túmulo? Apenas pronunciadas as primeiras palavras sobre o assunto, o Espírito respondeu antes que eu terminasse. Quer dizer, olha, eu quero ler uma coisa aqui sobre o seu túmulo, você está com ciência disso? Como quem diz assim, Kardec está querendo dizer assim, né? Você me autoriza, eu devo ler isso ou você não quer ler? Essa é a minha intenção, diz Kardec, mas eu não sei, você tem que decidir se eu devo ler isso ou não, que é a minha intenção. Mas o Espírito respondeu antes que eu terminasse. E fez mais. Respondeu sem interrogação alguma. Quer dizer, então, ele deu a resposta do que Kardec, respeitoso, perguntou para ele do que era da sua intenção, e ele falou de forma enfática. Na resposta, sem interrogação alguma, ele foi enfático. Há certa controvérsia suscitada entre os assistentes sobre se seria oportuno ler esta comunicação no cemitério, achando-se presente pessoas que não poderiam compartilhar das nossas opiniões. Quer dizer, os membros da própria... Era como se nós aqui, né? Um grupo lá vai lá no cemitério e aí alguém, e a Simone disse, não, acho que a gente não tem que ler isso, olha, esse pessoal aí não é espírita. Você vai ler isso? Não, eu acho que a gente tem que ler, vai ser bom para eles. Não, acho que não. Enfim, teve opiniões opostas entre os membros da Sociedade Espírita Parisiense, né? E Kardec, com a intenção de ler, mais respeitoso, e aí, devo eu ler? É com você. Oh, sim, meu amigo, tenho ciência, né? E sei, porque tanto vos via ontem como hoje, minha satisfação é grande. Então, depois que passou a perturbação das 8 horas, o que aconteceu? Se ele foi para um local de ventura, logo depois, ontem, ele já estava junto de Kardec. Ele não queria se comunicar? Sim, queria. Então, olha, eu já sabia ontem que você queria ler isso aí que você quer ler. E quando eu fiquei sabendo que você queria ler, a minha satisfação foi muito grande. Então, ele está concordando que Kardec leia. Quer dizer, Kardec quer trazer alguns conhecimentos a respeito ao espiritismo, mesmo diante dos que têm outras religiões ali. Obrigado. Obrigado. Eu tenho satisfação muito grande sobre isso que você vê. Falai. Então, agora ele foi até imperativo, né? Quer dizer, no desejo, não dando ordem. Falai para que me compreendam. E eu, os meus filhos, pelo amor de Deus. Eu falei tanto espiritismo para eles, não acreditaram. Agora ainda tenho vontade de falar. Falai! Para ver que eles entendam tudo que eu falei em vida e não acreditaram. E falai para que tenham por vós estima. Não tem medo, não tem nada a temer. Porque se respeita a morte, falai de novo. Para que os incrédulos tenham fé. Adeus! Falai! Sendo muito incisivo. Ô, João, eu queria fazer uma pergunta aqui de uma coisa que eu não entendi. Quando ele fala assim, eu vos vi ontem e vos vejo hoje,
porque aqui na situação, Kardec tinha estado, esse ontem que ele está querendo dizer aqui, era no dia anterior mesmo, Sim. ou Sim, que Kardec tinha estado com ele. Uhum. Lembra que ele está 2 dias para ser, quase 2 dias para ser enterrado. Ele morreu, né? A equipe espiritual fez o desencarne dele. Ele passou por uma perturbação de 8 horas, foi para uma região maravilhosa e logo em seguida voltou. Ele quer se comunicar. Aí ele tinha visto ontem. Então, o que fizeram? Já colocaram ele já junto com Kardec ali, na casa de Allan Kardec. Então, ele está captando o que Kardec está pensando. Eu acho que eu vou ler isso aqui. Eu quero ler isso aqui. Então quer dizer que que ele viu, não quer dizer que foi lá no enterro, não foi no velório, na coisa. Ele viu porque ele foi até onde Kardec estava, é isso? Sim, porque nós presumimos que Kardec não ficou na casa dele, digamos assim, um prazo muito longo. Né? Quando a gente vai no velório de alguém, a gente fica ali 2 horas. Por isso que eu não entendi esse ontem, entendeu? Se era no velório mesmo, ali, logo após, ou, né? Ou não, ele realmente... já ficou lá com Kardec na casa dele. Ele já se deslocou, ele já fez tudo isso. Sim. Sim. Tá, entendi. Aí vamos lá. Para que compreendam, eu estou falando para os meus filhos faz tempo e não compreenderam até hoje. Eu quero continuar falando. E para que vos estimem, não tem nada, porque se respeita a morte, falai, porque eles têm que ter fé. A Deus, falai. Quantas vezes falou, falai. Coragem, tenham coragem, confiança. E tomara que meus filhos possam converter-se, pelo menos dessa vez, que eles se convertam a uma crença tão venerada, tão amada que é o Espiritismo. Né? Beleza, gente? Então, ele quer trabalhar pela família mesmo no último instante ali. Sim, fala para eles, porque o Espiritismo é uma doutrina muito amada por mim. Eu a venero. Falai do Espiritismo. Vamos ver se agora eles se convertam e vos estimem. Vai que eles passam a frequentar a sociedade parisiense. Né? Beleza, gente? Quem faz a oração, então, para a gente? Você vai parar aí, João? Sim, vamos parar aí, né? Deu 3 horas já. Vamos parar aí. Ok. Eu faço, João. Pai de infinita bondade, com todo esse amor, paciência, carinho, nos ajudou a chegarmos até aqui. Agradecendo essas aulas que nos clareou a mente, iluminou nossos espíritos, para que a hora do nosso desencarne chegar, nós estejamos sempre prontos, igual a este irmão. Conhecendo a doutrina, amando e respeitando, para que possamos crer que essa é a verdadeira obra de Deus. E que Jesus, com seu exemplo, com seu amor, nos trouxe tudo isso. Com a terceira revelação. Só temos gratidão, meu Pai, para podermos a cada dia agradecer a nossa família, esta família maravilhosa, que se encontra toda semana com o mesmo ideal. Nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado, hein? Tchau, obrigada a você. Valeu, gente. Beijo para todo mundo.